Você sabia que no Brasil já tivemos lei que previa a pena de morte legalizada e muita gente foi julgada e condenada à pena capital em nosso país? Mas você acha que os condenados no Brasil à pena de morte foram somente criminosos pobres? Ou bandidos ricos também foram para a forca? Nos dias atuais, com o avanço da violência urbana e com o advento de mais de 88 facções criminais no Brasil, temos a pena de morte não legalizada que foi instituída pelos chamados tribunais do crime, onde desafetos são mortos de forma tremendamente cruel. E qual é a sua opinião em relação a este tema tão polêmico? Você é a favor ou contra o retorno da pena de morte legalizada pelos bandidos perigosos na lei brasileira? Mas o que pouca gente sabe é que a nossa atual Constituição Federal prevê uma exceção que permite a pena de morte no Brasil nos dias de hoje. Continua assistindo esse roteiro até o final, que você vai se surpreender com as informações que eu tenho para lhe fornecer. Meu nome é Jorge Lordello e quero te avisar que toda terça-feira às 7 da noite tem live aqui no canal e você poderá fazer sua pergunta diretamente para mim. E já aproveita o embalo e se inscreva e deixa o seu like aqui nesse roteiro, pois nos ajuda bastante. E agora, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde muitos brasileiros foram condenados à pena de morte pela justiça brasileira e pouca gente sabe dessa fase que existiu em nosso Brasil. Olha, se você quer realmente passar num concurso para qualquer carreira policial, eu preciso te indicar o Instituto Oliver. E olha, só para você ter uma noção, mais de 1.500 alunos do professor Oliver já passaram no concurso e estão trabalhando. Olha que legal! E além dos cursos que te preparam para você entrar nas carreiras policiais, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, pós-graduação e também o EJA para você completar os seus estudos, concluir e logo prestar concurso para a polícia. Olha que legal! Então, acesse o QR Code aqui na tela e faça parte do Instituto Oliver. A execução de pessoas por parte do Estado é encontrada na história mundial desde o século II, vai vendo. A penalização de um criminoso se dirigia ao corpo do condenado por meio de sofrimento físico ou até mesmo de sacrifícios humanos, dependendo da gravidade do ato praticado ou reincidência. Mas foi durante a Idade Moderna, especificamente no século XVIII, é que a pena de morte atingiu o ponto máximo, o ápice em países europeus. No chamado período do terror, no fim do século XVIII, milhares e milhares de pessoas foram guilhotinadas pena de morte. Nessa época, alguns países da Europa já tinham iniciado amplamente os seus processos de dominação e colonização das Américas e levou a elas suas tradições punitivas. E isso aconteceu no Brasil, eu vou te contar tudo. Assim, a pena de morte passou a ser empregada nos padrões europeus, também ao continente americano. No Brasil, com a colonização e o domínio português, passou-se a seguir as leis portuguesas que previam essa punição, previa sim a pena de morte. É importante você compreender que antes da ocupação dos portugueses, o Brasil não tinha organizações legais como aquelas conhecidas lá no velho continente na Europa. Os habitantes nativos do Brasil possuíam padrões culturais que variavam conforme a localização das aldeias e, consequentemente, tinham diferentes regramentos sociais, mas não existia nos índios pena de morte. Por outro lado, dentro das normas de condutas dos diversos povos originários, algumas tribos do Brasil já faziam uso dos princípios de Talião, que estabelecia que a punição de um criminoso deve ser proporcional ao crime que ele cometeu. A expressão mais conhecida para esta lei é o olho por olho, dente por dente. Ou seja, o mal que alguém faz a outro deve retornar a este através de um castigo imposto na proporção daquele mal. Bom, com a colonização portuguesa, o Brasil passou a seguir as leis de Portugal. Isso todo mundo já sabe.
No início, a legislação que passou a vigorar foi as ordenações afonsinas, as quais logo começaram a ser substituídas, por volta de 1512, pelas ordenações manuelinas. Em 1603, contudo, presta atenção, entra em vigor as ordenações filipinas, que revisaram e ampliaram, e muito, a sua antecessora. As ordenações filipinas se orientavam por uma ampla e generalizada criminalização com punições severas. O livro 5 apresenta leis que punem heresias, críticas ao rei, adultério, punia também homossexualidade, blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra os santos, dentre outras infrações penais. Além da pena de morte, existiam outras sanções cruéis, como açoite, amputação de membros e outras barbaridades. Olha, mas quando eu estudei sobre esse assunto, uma coisa me chamou muito a atenção, quero contar para você. As condições financeiras dos réus tinham relevância na fixação do grau da punição, que diferenciava as penas para ricos e outras penas eram para os pobres. Assim, aos indivíduos de classe social inferiores, o Código Português reservava punições mais severas. Já para crimes praticados pela nobreza, eram garantidos crimes menores, crimes privilegiados. Portanto, é importante salientar que o sistema penal brasileiro, que é oriundo do direito penal europeu, tem raízes em uma lógica discriminatória e seletiva, a qual ainda se manifesta até hoje nas leis atuais. Você que me assiste agora, concorda ou não com essa minha constatação? Você acha que atualmente ricos e pobres passam pela mesma régua nas condenações criminais? Ou pessoas com mais dinheiro têm regalias? Qual que é a sua opinião? Essa rigorosa legislação, onde tínhamos pena de morte legalizada no Brasil, regeu a vida de quem morava no Brasil por mais de 2 séculos. Gente, mais de 200 anos tivemos pena de morte aqui no nosso país. Em 1824, no Império, surgiu a primeira Constituição brasileira. O curioso, vai vendo, é que a nova Carta Magna não mencionava diretamente a pena de morte, mas ela continuava existindo. Em setembro de 1826, contudo, o imperador decretou uma lei que reforçava as prerrogativas do seu poder moderador. A lei determinava que as sentenças que impusessem a pena de morte, vai vendo, proferidas em todo o império, não seriam executadas sem que antes o imperador fosse consultado sobre a possibilidade de perdoar ou moderar a pena em questão. Bom, poucos anos mais tarde, em 1830, o Código Criminal do Império do Brasil se tornou lei. Esse código previa explicitamente a aplicação da pena de morte para alguns delitos cuja execução deveria ocorrer sempre na forca. O último homem livre executado oficialmente no Brasil foi José Pereira de Souza. Guarde bem, ele tinha 40 anos de idade, ele era lavrador e foi condenado por ter matado um barão. José Pereira planejou e cometeu o assassinato do barão junto com Maria Nicária, que era esposa do barão, para poderem viver juntos um grande amor. Eles foram sentenciados à morte, mas eles chegaram a utilizar um recurso da época chamado de graça imperial, para que a pena fosse convertida em prisão perpétua, ou seja, eles não queriam ir para a forca. O imperador Dom Pedro II, vai vendo, no entanto, aceitou apenas a graça imperial para o pedido de Nicásia, que era a ex-esposa do barão. Com isso, José de Souza foi enforcado em um palanque montado em local aberto para que toda a população da região pudesse assistir ao evento da sua morte. O Código Penal da época determinava um ritual quase teatral específico para o enforcamento. Veja o que dizia o artigo 40, abre aspas. O réu com seu vestido ordinário e preso será conduzido pelas ruas mais públicas até a forca, acompanhado do juiz criminal do lugar, onde estiver com o seu escrivão, e da força militar que se requisitar.
Ao acompanhamento precederá o porteiro lendo em voz alta a sentença, que se for executar. Assim, diz a história que o lavrador teve uma execução com cerimônia pública, percorrendo toda a vila a pé até a igreja do local, e a população acompanhou os procedimentos, inclusive crianças estavam lá e assistiram o enforcamento. Na igreja, Souza cavou a própria cova e, em seguida, foi levado ao local do enforcamento, onde se confessou, recebeu a comunhão e foi empurrado com a corda no pescoço. Muitos acreditam que José Pereira de Souza foi o último executado oficialmente no Brasil a pena de morte. Mas vai vendo, a minha equipe de produção descobriu que isso não é verdade. Após 1861, a pena de morte foi extinta para homens livres, mas continuou a vigorar para escravos por mais alguns anos. Depois de muitos estudos, nós descobrimos que o último executado oficialmente no Brasil foi o escravo chamado Francisco, e ele morreu enforcado em 28 de abril de 1876. A execução da pena de Francisco ocorreu na cidade de Pilar, interior de Alagoas. O sentenciado foi condenado pelo assassinato do seu senhor, o capitão da Guarda Nacional João Evangelista de Lima, e também ele matou a sua esposa, a esposa do capitão, chamada Josefa Maria de Lima, e ele cometeu esse crime em 28 de abril de 1874. Francisco foi acusado de assassinar a pauladas e punhaladas o casal. João Evangelista era um dos homens mais respeitados da cidade de Pilar. Francisco cometeu o crime juntamente com os também escravos Prudêncio e Vicente. Francisco e Prudêncio fugiram para a cidade de Pesqueiros, no interior de Pernambuco, após esse duplo homicídio. Em um confronto com a polícia, Prudêncio foi morto e Francisco foi capturado e preso. Vicente havia fugido para Marechal Deodoro, mas também foi capturado e preso. No julgamento de Francisco e Vicente, ambos foram considerados culpados pelos assassinatos, resultando que Francisco foi condenado à morte por enforcamento e Vicente foi condenado à prisão perpétua. Ambos apelaram ao imperador Dom Pedro II por clemência. No caso de Francisco, o apelo era para que a pena capital fosse transformada em uma punição mais branda, como a prisão perpétua. O pedido de Francisco foi negado e o imperador não respondeu ao de Vicente, que morreu mais tarde no cárcere. Um local que serviu de palco para a montagem da forca em que Francisco seria morto foi construído às vésperas do ato. Acorrentado ao carrasco e com a corda já no pescoço, ele percorreu as ruas da cidade num cortejo funesto, até o ponto em que a forca estava totalmente preparada. A trave de suporte da forca foi regulada de forma que, ao cair, o seu corpo ficaria pendurado em um nível um pouco acima dos olhos da plateia. Calcula-se que 2.000 pessoas assistiram o enforcamento. Como espectadores, havia inclusive escravos levados por seus senhores para que o caso lhes servisse de exemplo e de método. Antes de morrer, o sentenciado proferiu a seguinte frase, abre aspas, peço perdão a todos, e a todos perdoo. Essa foi a última pena capital executada no Brasil, pelo menos na nossa pesquisa. Depois do escravo Francisco, nenhum criminoso perdeu a vida por ordem judicial no Brasil. Encerrava-se uma prática que vinha desde o descobrimento do Brasil. Olha, alguns historiadores relatam que o imperador Dom Pedro II já não via com bons olhos a pena de morte desde o caso que ficou conhecido como a Fera de Macabu, quando, em 1852, no Rio de Janeiro, o fazendeiro Manuel de Mota Coqueiro e sua mulher, Úrsula das Virgens Cabral, foram acusados pelo massacre de uma família de 8 colonos que trabalhavam em suas propriedades rurais. Coqueiro foi condenado à morte e Dom Pedro II negou-lhe a graça imperial. Os estudos apontam que esse foi o mais trágico erro judiciário da história do Brasil. Coqueiro
foi levado à forca no dia 6 de março de 1855, em Macaé, e ele jurava inocência. O caso da Fera de Macabu, de 1847, é citado como episódio que influenciou o imperador a se posicionar contra a pena de morte. Bom, mas vamos lá. No fim da década de 1870, o imperador Dom Pedro II passou a determinar que fossem proibidas todas as penas capitais no Brasil, inclusive para escravos. Os escravocatas não gostaram da decisão de Dom Pedro II, eles não gostaram, não. E naquela oportunidade, o senador Ribeiro da Luz, que era de Minas Gerais, numa sessão plenária em 1879, disse para todo mundo ouvir, abre aspas, quem poupa a vida de um grande malfeitor compromete a vida de muitos inocentes. E ele disse mais, abre aspas, não é possível que homens vivam inquietos pelos perigos que os cercam, sobressaltos de que a foice ou a enxada do escravo venha tirar-lhe a vida. A lei da pena de morte dos escravos deixou de fazer sentido em 1888 com a abolição da escravatura. Ela só foi oficialmente revogada em 1890, logo depois da proclamação da República do Brasil. Mas presta atenção agora num contexto que eu quero levar à sua reflexão. A década de 1950, como consequência do pós-guerra, trouxe para o nosso Brasil dificuldades para a população, como a carestia, a escassez de alimentos, miserabilidade, e com isso, os índices criminais aumentaram substancialmente lá em 1950, vai vendo. Logo, difundiu-se uma perspectiva conservadora de aumento da repressão ao crime, e com isso, veio o fortalecimento dos órgãos policiais e, consequentemente, a tolerância de práticas ilegais que compreendiam ações violentas, prisões para averiguação, prisões correcionais e tortura nos ambientes policiais. A pena de morte, naquela oportunidade, passou a ser cada vez mais cogitada como uma solução para conter o aumento da criminalidade. Nesse contexto, emergiu uma prática ilegal que veio a se configurar outra vez como uma espécie de pena de morte não judicial no Brasil. Surgiram as execuções sumárias operadas no interior de alguns segmentos policiais, chamados de esquadrões da morte, que se formaram inicialmente no Rio de Janeiro e, em seguida, no estado de São Paulo. Durante a ditadura civil-militar, entrou em vigor o Decreto-Lei 898, em 1969, que ressuscitou a pena de morte, definindo os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social. Dos 48 artigos que compunham o decreto, 15 previam a pena de morte, em grau máximo, como pena alternativa à prisão perpétua, quando não como sanção única. Dentre os crimes passíveis de punição capital estavam o estreitamento de relações com outro país, visando provocar guerra contra o Brasil, tentar submeter a soberania nacional a país estrangeiro e sabotagem de instituições brasileiras, comprometendo a segurança nacional. A atual Constituição, promulgada em 1988, fortaleceu a proibição da pena capital com a inserção dessa proibição nos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, para o qual todos são iguais perante a lei, e também o direito à vida. Todavia, a nossa Constituição Federal vigente prevê a punição com pena de morte em caso de crimes militares cometidos em tempos de guerra, por meio do inciso 47 do artigo 5º, que diz o seguinte, abre aspas, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, dando margem para a aplicação da punição nos chamados crimes de guerra. Agora chegou a hora de você responder aqui nos comentários, hein? Você é a favor ou contra a pena de morte no Brasil? Você acha que legalizar a pena capital ajudaria a diminuir o crime? Ou isso é uma utopia? Mas não será que somente réus pobres iriam morrer e os ricos jamais iriam ser condenados à pena de morte? Já pensou sobre isso? Em relação à prisão perpétua,
Você acha viável ou entende que é exagero manter um preso detido até a sua morte? Olha, tô aguardando ansioso seus comentários. E tem um recado importante para você, meu amigo, minha amiga. Anota aí na sua agenda. Toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E você poderá fazer a sua pergunta diretamente para mim. E eu prometo que eu vou te responder olho no olho de forma online, hein? E para a gente fechar com chave de ouro mais esse roteiro, eu peço que você dê uma força para a minha equipe. Inscreva-se no canal e também deixe o seu like. Ative o sininho de notificação e compartilha essa história que eu acabei de contar sobre pena de morte no Brasil com seus amigos que curtem consumir true crimes com riqueza de detalhes ou também que gostam de estudar a história brasileira.